Yuki é um jovem fraco e inocente, vivendo em um mundo onde apenas mulheres possuem superpoderes. No entanto, sua vida monótona muda completamente quando uma líder durona o transforma em seu servo mais útil. Agora, ele terá que obedecê-la, mas, em troca, ela terá que satisfazer seus desejos peculiares. Tudo começou naquele dia fatídico, quando eu caminhava tranquilamente para casa, e uma névoa densa de repente me envolveu, fazendo-me lembrar o dia em que perdi minha irmã. Antes que eu pudesse reagir, a paisagem ao redor desapareceu. Eu me vi no meio da capital dos demônios, Mato. Uma sensação de pânico tomou conta de mim, e eu rapidamente tirei meu manual de sobrevivência da mochila. O manual explicava que pessoas comuns ocasionalmente se perdiam em Mato por engano. As instruções eram claras. Mantenha a calma e espere pela chegada da força de defesa demoníaca. Tentei seguir, mas de repente criaturas demoníacas chamadas Shuki apareceram e me atacaram. Corri desesperadamente, mal conseguindo desviar das suas garras enquanto procurava abrigo. Quando estava prestes a ser encurralado, uma garota de cabelo branco e atitude forte apareceu para me salvar dos monstros, e sua presença exalava autoridade e poder. O nome dela era Kyoka, a capitã da força de defesa demoníaca. Kyoka exterminou o resto dos Shuki sem hesitar e então, usando sua habilidade de escravidão, transformou um Shuki em um meio de transporte e me levou embora. Naquele instante outras 3 guerreiras apareceram. Himari, Nei e Chuchu, membros do Esquadrão 7 da Força de Defesa Demoníaca. Elas acabaram com os monstros restantes, e Nei varreu a área com sua habilidade de detecção, alertando sobre outro enxame se aproximando. Kyoka ordenou que sua equipe engajasse o inimigo enquanto ela me escoltava para um local seguro. Ao atravessar a confusão, encontramos outro garoto que também havia se perdido ali. Ele acordou em lágrimas, implorando por ajuda para encontrar sua irmã desaparecida. O garoto foi escoltado para um local seguro, mas Kyoka continuou avançando, levando-me até outra vítima próxima. De repente, um grito rasgou o ar. Corremos em direção ao som e encontramos uma garota cercada pelos Shuki. Kyoka invocou um escudo temporário, protegendo a mim e a garota enquanto ela ponderava uma estratégia. Recusando-se a recuar, Kyoka tomou uma decisão arriscada e precisava da minha ajuda. Hesitei, mas a determinação dela me inspirou. Decidido a não ser um fardo, concordei em ajudar da melhor forma possível. Ela disse à garota resgatada para fechar os olhos, então se ajoelhou na minha frente, e propôs um pacto para que eu me tornasse seu servo eterno. Sim, um escravo ligado pelo poder e lealdade. Nervoso e inexperiente, hesitei enquanto ela estendia o dedo. Mas com o Shuki se aproximando, lamba o dedo dela, e uma onda de poder jorrou pelo meu corpo. Himari, Chuchu e Nei chegaram bem a tempo de testemunhar minha transformação. Meu corpo se contorceu em uma forma monstruosa, irradiando um poder que excedia os limites humanos. Com um único golpe, varri o Shuki. Kyoka montou em mim e juntos levamos a garota para a segurança, mas os Shuki restantes se fundiram em um monstro gigante e grotesco. Kyoka me ordenou que avançasse, e nosso poder combinado dividiu o monstro ao meio. Himari observou, espantada, questionando meu potencial. Quando a batalha terminou, voltei à minha forma humana, tremendo diante do meu novo poder. Kyoka dispensou sua equipe e falou comigo em particular. Ela elogiou minha coragem, ofereceu-me um lugar permanente ao lado dela e, embora eu tivesse hesitado inicialmente, Kyoka selou a promessa com um beijo inesperado. Kyoka explicou que, como mestra, ela teria que me recompensar, satisfazendo meus desejos peculiares toda vez que eu me transformasse. Comecei a surtar, derrubando acidentalmente o chapéu dela, mas ao ver a reação dela, soube que ela também era uma excêntrica de carteirinha. Ela continuou me beijando de maneiras que fariam qualquer homem ceder, e eu decidi aceitar. Após o beijo, lutei para processar tudo. Mal podia acreditar que meu primeiro beijo aconteceu na capital dos demônios, e Kyoka então expressou sua ambição de se tornar a comandante-geral e que precisava do meu poder para alcançar isso. Com nova determinação, aceitei servir como seu escravo, jurando lutar ao lado dela. Voltamos para o dormitório do Esquadrão 7, uma estrutura projetada de acordo com os princípios Yin e Yang de Mato, onde Kyoka me apresentou como o novo gerente do esquadrão. Embora minha tarefa fosse cuidar do dormitório, Kyoka deixou claro que ela me convocaria para a batalha quando necessário. Rapidamente percebi que o preço do meu novo papel era ser constantemente mandado pelas minhas colegas de equipe. Nei, a recruta mais nova antes de mim, declarou-se minha veterana e se ofereceu para me ajudar a me adaptar, o que só me irritou ainda mais. No entanto, apesar das irritações, um fraco brilho de emoção persistia em mim. Pela primeira vez, senti que tinha um lugar onde realmente pertencia.
Depois, meu primeiro dia como gerente da Força de Defesa Demoníaca começou com a limpeza externa com minha meticulosidade usual. Sem aviso, um Shulk emergiu do chão, mas uma barreira protetora foi ativada instantaneamente, arremessando a criatura para trás. Ney passou casualmente e explicou que o dormitório do Esquadrão 7 ficava logo após o portão demoníaco, então as frequentes incursões de Shulk eram normais. Enquanto falava, ela descreveu a estrutura de Mato, uma vasta cidade demoníaca quase do tamanho de Tóquio dividida em 8 distritos. Cada esquadrão era encarregado de proteger um distrito, e nosso Esquadrão 7 era responsável pelo 7º distrito. Ney orgulhosamente declarou que, como veterana, ela me guiaria em minhas novas tarefas. Essas palavras me incomodaram, pois ela era na verdade mais nova do que eu. Enquanto conversávamos, apontei para o Shulk se contorcendo no chão, e me perguntei se poderíamos simplesmente deixá-lo ali. Antes que Ney pudesse responder, Himari irrompeu, disparando uma rajada ensurdecedora de sua metralhadora Gatling de braço, e a criatura foi instantaneamente estraçalhada. Eu congelei, chocado com o tiro imprudente tão perto de nós, mas Himari não pediu desculpas. Em vez disso, ela me repreendeu por fofocar no meu primeiro dia de trabalho, e então casualmente exigiu o café da manhã em alguns minutos. Calma aí, irmã. Irritado com o tom imperioso dela, murmurei uma maldição, mas Himari me lembrou asperamente que eu deveria ser grato, porque foi apenas pela decisão de Kyoka que me permitiram juntar-me à sua unidade de elite. Engolindo minha raiva, recuei para a cozinha e preparei um farto café da manhã. Chuchu exclamou de alegria enquanto comia. Kyoka calmamente aceitou minha culinária, e até mesmo Himari, apesar de sua arrogância, pediu uma segunda porção. Senti uma onda de satisfação pela aprovação delas, até perceber que minhas contribuições até agora não passavam de ser um faz-tudo para o esquadrão. Frustrado, perguntei a Kyoka sobre meu papel, e Kyoka calmamente explicou que ela só me convocaria para a batalha quando fosse necessário. Até então, minha tarefa era manter o dormitório. Eu estava prestes a protestar, mas a lâmina de Himari subitamente encostou no meu pescoço. Antes que a tensão aumentasse, Kyoka interveio e me lembrou que o dormitório era exclusivo para as guerreiras, mas minhas habilidades excepcionais de limpeza me tornavam valioso. No entanto, ela me alertou friamente que, se eu ousasse tentar qualquer coisa pervertida, ela pessoalmente arrancaria meu membro precioso. Mais tarde naquele dia, eu estava na torre de vigia do dormitório para apreciar a vasta paisagem de mato. Mas lá embaixo, nas fontes termais privativas, Himari entrou para tomar banho. Droga, entrei em pânico, procurando apressadamente um lugar para me esconder. Mas por trás, Chuchu apareceu de repente, usando sua capacidade de encolher e aumentar a vontade. Ela disse que havia me observado a manhã toda e me provocou sobre espiar como um pervertido. Antes que eu pudesse explicar, ela tirou uma foto e declarou que eu era um pervertido. Entrei em pânico e implorei para ela apagar a foto, mas Chuchu recusou. Em vez disso, ela anunciou que, de agora em diante, eu seria seu segundo escravo, assim como com Kyoka. Encurralado, concordei relutantemente. Em pouco tempo, eu me vi limpando o quarto bagunçado de Chuchu, enquanto ela se espreguiçava na cama, folheando histórias em quadrinhos românticas. Percebendo o telefone dela por perto, tentei audaciosamente apagar a foto incriminadora, mas Chuchu rapidamente o pegou de volta. Ela me pegou segurando sua roupa íntima no meio do ato, e eu congelei de horror, esperando que ela gritasse, mas ela apenas deu de ombros. Para Chuchu, eu não era um homem. Eu era um animal de estimação, útil apenas para limpar e fazer recados. Hesitei e então perguntei se ela realmente estava bem em eu lavar a roupa íntima dela. Sem responder, Chuchu sorriu, tirou outra foto e orgulhosamente a adicionou à sua crescente coleção de material de chantagem. Derrotado, saí do quarto dela, apenas para encontrar Kyoka e Himari praticando combate lá fora. Kyoka demonstrou técnicas precisas, explicando que um ataque perfeito deve ser rápido, afiado e implacável, sem dar ao inimigo chance de contra-atacar. Como se por comando, um Shulk irrompeu pelo portão, e ela o abateu instantaneamente com um movimento suave, provando seu domínio como capitã. Observei maravilhado, lembrado do mundo perigoso em que vivia, e jurei secretamente nunca irritá-la. Naquele instante, Ney me deu um tapinha no ombro, dizendo para eu ficar de olho em Chuchu enquanto ela participava de uma reunião com Kyoka e Himari. Protestei, mas Ney insistiu que Chuchu era na verdade muito legal. Mais uma vez sozinho com Chuchu, fui imediatamente colocado para trabalhar, massageando as costas dela. Inicialmente fiquei irritado, mas logo me distraí com a minha perspectiva, secretamente ponderando se deveria reclamar ou ficar em silêncio. Chuchu casualmente perguntou por que eu era tão bom em massagens, e eu expliquei que aprendi cuidando da minha irmã. Ela compartilhou que também tinha irmãs, mas depois de perder o pai, foi criada em uma escola só para meninas.
Isso explicava sua curiosidade sobre mim e a decisão de me fazer seu. Protestei, confuso com a lógica dela, mas Chuchu insistiu que a nova diversão era o mais importante. Para ela, lutar contra o Shuki era como estrelar um mangá de ação. Depois da massagem, ela me convidou para um jogo. O que ela queria dizer? Eu concordei, confiante na vitória, mas ela adicionou uma condição. O perdedor teria que tirar uma peça de roupa. Determinado a vencer, joguei seriamente, mas perdi rodada após rodada, ficando no final apenas de cuecas. Chuchu exigiu que eu tirasse também. Conforme ela se aproximava, entrei em pânico e tentei argumentar, alertando-a de que ver o corpo de um homem poderia prejudicá-la. Chuchu apenas riu e aumentou sua forma, subjugando-me facilmente, me segurando como um boneco. Ela arrancou minhas cuecas, e então explodiu em gargalhadas incontroláveis diante do meu irmãozinho. A humilhação ardia em mim, mas antes que eu pudesse reagir, uma enorme explosão abalou o dormitório. Um Shuki gigante havia quebrado o escudo, estilhaçando sua barreira com um único golpe. Chuchu me ordenou que recuasse antes de aumentar seu tamanho para enfrentar a criatura. Ela trocou golpes com um monstro, inicialmente dominando, mas quando um segundo Shuki ainda maior apareceu, ela foi atingida com força e começou a enfraquecer. Eu queria ajudar, mas não podia me transformar sem as ordens de Kyuka. Então me lembrei que, quando fizemos o pacto, obtive poder lambendo a mão dela. Desesperado, corri para o quarto de Kyuka, procurando por qualquer coisa que tivesse o cheiro dela. Primeiro, experimentei as luvas dela, e não funcionou. Depois foi a camisa dela, mas apenas me transformou parcialmente. Finalmente encontrei as botas dela, inalando o cheiro potente e ativando uma transformação completa. De volta ao campo de batalha, minha forma semi-transformada fez Chuchu rir, mas eu a ignorei, ordenando que ela mantivesse o Shuki no lugar. Surpresa com minha confiança, ela obedeceu, canalizando todo o seu poder emprestado. Dei um único soco devastador, aniquilando o monstro instantaneamente. Exausto, caí da torre, aterrissando desajeitadamente entre os dois pêssegos, fartos de Chuchu. Ela não me repreendeu. Em vez disso, ela provocou minha teimosia, divertindo-se com o meu desafio, apesar de sua própria fraqueza. Quando o resto do esquadrão retornou, Kyuka massageou minhas feridas como uma recompensa para mim. Perguntei sobre o escudo danificado, e Kyuka explicou que ele era feito de pêssegos mágicos e se regeneraria automaticamente, desde que o dano não fosse extensivo. Antes de dispensá-los, Kyuka repreendeu Chuchu por sua imprudência e ordenou que ela me ajudasse nas tarefas domésticas como forma de pagamento. Quando os outros partiram, Chuchu pulou nas minhas costas, dando um sorriso malicioso enquanto me mostrava outra foto incriminadora. Olhei fixamente, incrédulo, percebendo que não havia como escapar. Chuchu, enquanto isso, cantarolava enquanto andava, planejando sua próxima travessura. Em outro dia, Kyuka decidiu me levar para visitar outro esquadrão através dos portais mágicos, conectados à cidade de Yamashiro. Pisquei surpreso quando Kyuka trocou de roupa para suas vestes casuais. Vê-la sem uniforme me deixou atordoado por um momento, pois ela estava muito bonita. Mas rapidamente recuperei a compostura, comentando desajeitadamente que era ótimo estar de volta ao mundo humano. Kyuka, no entanto, me disse para respirar o ar fresco o máximo possível, pois este breve intervalo não duraria muito. Enquanto isso, de volta ao dormitório, Chuchu estava me procurando, mas encontrou Nei na despensa. Quando ela perguntou onde eu tinha ido, Nei casualmente informou que Kyuka me levou para sair. Ao ouvir isso, Chuchu percebeu que dia era hoje. De volta ao mundo humano, Kyuka me levou a um cemitério tranquilo. Ela parou diante de uma grande lápide e explicou que era um memorial para aqueles que morreram no incidente do Monte Gassan em Oawa, onde demônios atacaram. Entre os demônios, havia um em particular, o unicórnio, que havia escapado naquele dia. Kyuka era jovem na época, mas nunca se esqueceu. Diante do memorial, ela confessou que esta era uma das razões de sua determinação em lutar contra os demônios. Após a visita, Kyuka estava pronta para voltar, mas eu a detive gentilmente, sugerindo que fizéssemos uma pequena pausa. Apontei para uma loja de parfait próxima, insistindo para que ela experimentasse. A princípio ela hesitou, mas finalmente concordou em fazer uma pequena parada. Enquanto nos sentávamos, abri meu coração, dizendo a ela que entendia seus sentimentos mais do que ela imaginava. Também perdi minha irmã em um ataque de demônios, então conhecia o peso do arrependimento e da vingança, mas a avisei que, se ela continuasse a se consumir por isso, acabaria se queimando antes de alcançar seus objetivos. Pela primeira vez, Kyuka soltou um suspiro de alívio e me deu um pequeno sorriso. Quando o parfait chegou, Kyuka pegou uma colherada e parecia realmente desfrutar de algo pela primeira vez. Enquanto isso, fiquei sem palavras.
Ver o sorriso dela me lembrou o sorriso da minha irmã há muito tempo, remexendo velhas memórias que eu pensava ter enterrado. Mas de repente, o telefone de Kyoka tocou com um alerta de emergência. Ela imediatamente me ordenou que me transformasse para que pudéssemos retornar ao dormitório o mais rápido possível. Ao chegarmos, Kyoka me disse para trocar de roupa, mas depois me instruiu a segui-la. Kyoka me permitiu tirar suas roupas antes que ela trocasse para o uniforme, me dando uma visão, agradável aos olhos, que faria qualquer homem babar. Assim que Kyoka terminou de se vestir, a situação voltou a ser séria. Relatórios inundaram sobre múltiplos buracos de demônios que apareceram de repente, e demônios saindo deles. Ney rapidamente varreu a área com suas habilidades de detecção e confirmou que não havia humanos na área, e que era de fato um covil de demônios. Eu, agora totalmente animado, me preparei para acompanhar o esquadrão enquanto eles avançavam para o local. Eles então chegaram ao campo de batalha com Chuchu em sua forma gigante. Ela esmagou os buracos de demônios como se estivesse esmagando um formigueiro. Himari seguiu com sua metralhadora Gatling derrubando os demônios restantes. Com quaisquer sobreviventes, Kyoka e eu estávamos prontos para acabar com eles. Mas assim que Kyoka deu a ordem, um ataque surpresa veio de trás. O demônio unicórnio apareceu e montada nele estava uma mulher misteriosa, que de repente disparou um projétil destrutivo contra Himari, derrubando-as. Kyoka imediatamente avançou, exigindo respostas. A mulher se apresentou calmamente como alguém que odiava a força de defesa demoníaca e também possuía um pêssego mágico, que lhe concedia imenso poder. Ela então se engajou em um combate feroz com Kyoka, sua força e velocidade igualando cada golpe de Kyoka. No meio da batalha, a mulher começou a falar sobre seu lindo irmão e que ela o estava procurando. Quando um demônio de baixo escalão se aproximou de repente, ela o fuzilou com um olhar mortal por interromper sua história, mas eu observei, e algo naquele olhar mortal remexeu memórias da minha irmã. Enquanto a mulher continuava a lutar, ela zombou do esquadrão de Kyoka, dizendo que eles não sabiam nada sobre o verdadeiro poder do mundo demoníaco. Ela voltou sua atenção para mim, mas quando seus olhares se encontraram, houve uma breve pausa, um estranho flash de reconhecimento entre eles. Esse momento de distração permitiu que Kyoka atacasse, libertando-me do aperto da mulher. No entanto, em vez de continuar a luta, a mulher misteriosa recuou em seu demônio unicórnio. Furiosa, Kyoka me ordenou que a perseguisse, mas eu escolhi ajudar Himari e Chuchu, que estavam feridas. Ao vê-los inconscientes, Kyoka percebeu que precisava priorizar a segurança deles e cancelou a perseguição. De volta ao dormitório, Himari e Chuchu tiveram suas feridas tratadas. E naquela noite, atrás de portas fechadas, recebi o que Kyoka chamou de minha recompensa na forma de ser, cuidado, pelos pés de Kyoka. Enquanto casualmente me provocava, Kyoka acariciava meu rosto com os pés, e discutia sobre a misteriosa mulher demônio. Ela admitiu nunca ter conhecido alguém como ela antes. Eu, ainda me recuperando, disse que a mulher parecia idêntica à minha irmã, que desapareceu anos atrás, após um ataque de demônios. Kyoka especulou que a mulher poderia estar procurando seu próprio irmão, o que explicaria sua reação ao me ver. Naquela noite, eu estava preparando o jantar, ainda absorto em pensamentos sobre a possibilidade de a mulher demônio ser realmente minha irmã há muito perdida. Minha confusão interna foi interrompida quando Ney me repreendeu gentilmente por deixar a sopa transbordar. Surpreendentemente, Ney não ficou com raiva por muito tempo. Em vez disso, ela me agradeceu sinceramente pela ajuda na batalha e prometeu me apoiar no futuro. Eu sorri e a tranquilizei, chamando-a de fofa e dizendo para ela não se preocupar comigo. Enquanto isso, no mundo demoníaco, a mulher misteriosa Aoba foi vista relatando ao seu líder, enquanto uma garota de cabelo curto chamada Coco tratava suas feridas lambendo-as para curar. Aoba já sabia a verdade de que eu era seu irmão, mas ela se perguntava por que eu estava alinhado com Kyoka. De volta ao dormitório, eu estava tomando banho quando Chuchu de repente se esgueirou atrás de mim, parecendo totalmente recuperada e tão travessa como sempre. Ela me pediu maliciosamente para me virar, provocando-me incessantemente. Hesitei, sabendo que isso poderia ser uma de suas armadilhas para tirar outra foto de chantagem. Mas quando ela começou a esfregar minhas costas, presumi que ela estava de maiô e me virei, apenas para me deparar com seus seios expostos. Em pânico e constrangido, saltei da banheira, apenas para esbarrar em Himari, que estava tirando seus protetores de pêssego. Então, ela se transformou em uma fera, pronta para me fazer em pedaços. No entanto, antes que o caos pudesse acontecer, um portal se abriu de repente no corredor. De lá saíram 2 membros do Esquadrão 6, Tenka e Yashio, que rapidamente me provocaram por ser um novo escravo do Esquadrão 7. As duas se sentaram com o esquadrão de Kyoka, e Kyoka imediatamente franziu a testa, exigindo saber por que estavam ali.
Tenka sorriu levemente e foi direto ao ponto. Ela explicou que estava ali devido a um alerta de emergência da sede. Havia um demônio em forma humana, um particularmente poderoso. A liderança havia ordenado que todos os esquadrões cooperassem caso outro ataque ocorresse. Antes que eu pudesse processar essa informação, Yashio voltou seus olhos psíquicos afiados para sua irmã, Imari, e zombou de sua irmã mais nova, por desmaiar na última missão, desonrando o clã Azuma e envergonhando a todos. Imari apertou os punhos, tremendo de raiva. Mas antes que ela pudesse explodir, Kyoka interveio. Ela também tinha ouvido falar do Esquadrão 3 sendo atacado 2 vezes pelo mesmo demônio parecido com um humano, e ela deixou claro que a cooperação era necessária. Yashio, no entanto, ainda não havia terminado. Uma risada zombeteira e fria escapou enquanto ela se virava para Imari, desprezando-a como nada mais do que um fardo. A frustração de Himari queimava ainda mais, mas Kyoka imediatamente percebeu e interveio antes que isso pudesse comprometer a missão. Ela propôs um duelo entre os 2 esquadrões para testar a força dos guerreiros de cada equipe. Os lábios de Tenka se curvaram em um sorriso malicioso, claramente divertida, e ela concordou em retornar com sua equipe completa para o desafio. Depois que o Esquadrão 6 partiu, Himari se virou para Kyoka, seu rosto uma mistura de desespero e determinação. Sem hesitação, ela implorou por ajuda, suplicando para ser usada para me treinar. Kyoka concordou, mas a avisou que a vitória exigiria força, disciplina e sacrifício. Imari assentiu com firmeza, declarando sem palavras que faria o que fosse preciso. Imari então me arrastou para fora para começar o treinamento. Através de demonstrações e gestos, ela explicou que sua habilidade era aprender. Observando, copiando e adaptando, ela poderia replicar técnicas que não eram suas, e seu objetivo atual era simples, que era estudar e dominar o poder de Kyoka. Juntos, nos aventuramos em um covil de demônios próximo para praticar. Fiz contato físico com Imari, ativando minha transformação. Mas, desta vez, a forma era diferente. Não era uma réplica exata do poder de Kyoka. Minha nova forma era mais rápida, mas mais fraca em termos de pura força. No entanto, minha velocidade aprimorada acendeu a confiança em Imari. Vendo-me lutar, ela começou a acreditar que poderia derrotar Yashio. Quando terminamos nossa sessão, ambos estávamos exaustos, mas o corpo de Imari de repente revelou seus protetores de pêssego, o que a chocou. Gaguejei, virando-me rapidamente e explicando desajeitadamente que o poder de Kyoka tinha um sistema de recompensas, e sem a recompensa minha forma aprimorada não seria estável. Himari hesitou, suas bochechas coradas, antes de concordar relutantemente em fornecer a recompensa e me sufocar nela. Então, sugeri a Imari que considerasse mudar para uma habilidade diferente, mas ela me respondeu bruscamente, dizendo que não era tão simples. Sua habilidade exigia compatibilidade e não podia ser alterada por capricho. Murmurei algo sobre como seu sistema de recompensas era complicado, mas Himari me ignorou e revelou a razão mais profunda de sua luta. Ela revelou a verdade de que vinha do prestigioso clã Azuma, conhecido por produzir gerações de guerreiros poderosos. Mas, em comparação com suas irmãs, ela sempre foi considerada fraca, uma falha constante que desonrava o nome do clã. Esse fardo esmagador a impulsionou a trabalhar mais duro do que qualquer outra pessoa. Ouvindo sua confissão sincera, parei de provocá-la e assenti em reconhecimento silencioso. A tensão entre nós diminuiu, e prometi ajudá-la, mas não a deixei ficar complacente. Continuamos a traçar estratégias até a noite. O maior obstáculo ainda era a temível habilidade de Yashio, que manipulava o tempo. Enquanto isso, em um lugar distante, Yashio parou no meio de uma conversa, sentindo instintivamente a conspiração de Himari e saboreando a ideia de esmagar sua fraca irmã mais nova. No dia seguinte, Himari me levou para um treinamento ainda mais intenso. Ela compartilhou sua teoria de que a habilidade de Yashio de manipular o tempo era poderosa, mas consumia muita resistência, e se pudéssemos forçá-la a queimar energia rapidamente, uma abertura apareceria. Ela também notou a estranha postura de carregamento de Yashio, sempre que ela aumentava seu poder, um ponto fraco que poderíamos explorar. Sugeri nos concentrarmos inteiramente na velocidade para minimizar as chances de Yashio ativar sua habilidade. Imari concordou, instruindo-me a concentrar meu poder em minhas pernas. Meus movimentos se tornaram muito mais rápidos, mas os ataques perderam a força. Quando minha transformação terminou, Imari gentilmente afagou minha cabeça, silenciosamente reconhecendo meu progresso, mas me lembrando que ainda havia um longo caminho a percorrer. Depois, mudamos o local para a próxima fase de treinamento. Desta vez, Kyoka supervisionou, observando em silêncio antes de intervir. Ela mostrou a Imari a importância de lutar ao meu lado, em vez de simplesmente me comandar à distância. Essa percepção veio instantaneamente. Imari subiu em minhas costas, me guiando diretamente, e minha força disparou.
Nossos ataques se tornaram mais afiados, mais rápidos e muito mais eficazes. Dia após dia, treinamos incansavelmente, aperfeiçoando essa técnica até que nossos movimentos estivessem perfeitamente sincronizados. Cada sessão de treinamento bem-sucedida terminava comigo recebendo minha recompensa habitual, da qual nunca reclamei. Finalmente, o dia do duelo chegou. O Esquadrão 6 apareceu cedo com Tenka, Yashio e Sahara. Enquanto Himari e Chuchu tomavam banho antes da luta, Sahara, casualmente, escorregou para a água e adormeceu no local, pegando-as de surpresa. Após o banho, Himari saiu, apenas para ser interceptada por Yashio. Sua irmã se inclinou e zombou de Himari sem muitas palavras. Por um breve momento a confiança de Himari vacilou, mas eu cheguei bem a tempo. Meu olhar firme a tranquilizou sobre a força que ela havia adquirido através do treinamento. Fora dos dormitórios, o Esquadrão 10 chegou como o árbitro designado. Levantando a mão, ela conjurou uma imensa barreira protetora ao redor da arena, garantindo que nenhum guerreiro sofresse ferimentos fatais. Finalmente, a luta começou. Himari e Yashiro se enfrentaram. A tensão entre elas era palpável. As regras eram simples: lutar até que um lado não pudesse continuar ou se rendesse. Yashio fez o primeiro movimento, zombando incessantemente de sua irmã, confiante em sua vitória. Mas Himari se aproveitou da arrogância dela. Com minha velocidade aprimorada, lançamos um ataque surpresa logo de cara, pegando Yashiro desprevenida. Yashiro, porém, apenas sorriu de lado, imperturbável. O tempo se desfez quando ela o manipulou, e o campo de batalha foi redefinido num piscar de olhos. Mas Himari havia treinado para isso, antecipando a manipulação de Yashiro. Ela girou instantaneamente, mudando sua estratégia no meio do movimento. Comigo ao seu lado, ela se preparou para confrontar diretamente o poder de distorção do tempo de Yashio. Mais cedo, após o banho, Himari, determinada a aprender tudo o que podia sobre Yashiro, perguntou a Sahara se sua irmã treinava, e Sahara, com sua expressão habitual de cansaço, revelou que Yashiro não treinava de forma alguma, mantendo sua atitude despreocupada, como se a luta não exigisse nenhum esforço. O comentário de Chuchu de que Yashio não estava levando Himari a sério acendeu uma tempestade silenciosa dentro dela, e esse conhecimento se tornou o combustível para derrotar sua irmã. Assim que a luta começou, Himari e eu imediatamente executamos nossa estratégia secreta, uma que havíamos treinado incansavelmente. Lancei-me para o alto com velocidade incrível. Meus movimentos eram afiados e precisos. Yashiro, confiante e calma, ergueu sua pistola modificada e se preparou para ativar sua habilidade característica, com a intenção de retroceder o tempo e assumir o controle da batalha, mas Himari antecipou isso. No momento em que Yashiro assumiu sua posição de mira, Himari desviou minha trajetória, me levando a um mergulho rápido e inesperado. A manobra abrupta nos permitiu desferir um golpe adicional, atingindo Yashiro em cheio. Apesar do impacto, Yashiro reagiu sem hesitar, rebobinando o tempo para anular o dano e observando cuidadosamente os movimentos de Himari. Desta vez, ela se preparou para empregar sua capacidade de parar o tempo, com o objetivo de congelar completamente o campo de batalha e obter uma vantagem. No entanto, quando o tempo avançou, Himari e eu já estávamos fora de seu alcance efetivo. A energia desperdiçada a irritou, mas era exatamente isso que Himari pretendia. Usando minha altura e velocidade, Himari se moveu ao redor de Yashio em padrões rápidos e erráticos, forçando sua irmã a girar e seguir continuamente. Essa tática quebrou o ritmo de Yashio, tornando mais difícil para ela antecipar nossa abordagem. A determinação de Himari ardia mais forte a cada segundo que passava, e eu, sentindo sua vontade inabalável através de nosso vínculo, me sentia impulsionado por sua resolução. A chave para nossa estratégia residia na confusão e distração, mantendo movimentos incessantes enquanto atacávamos de ângulos imprevisíveis. Através da observação, Himari memorizou os padrões de ataque de Yashio, identificando as posturas específicas que ela empregava para ativar sua técnica. Ao explorar esses hábitos, Himari forçou Yashio a reações previsíveis, assumindo gradualmente o controle do fluxo da batalha. Yashio, no entanto, não era descuidada. Por baixo de sua fachada distorcidamente calma, havia uma camada mais profunda de preparação, e ela revelou sua técnica oculta, a Hora Dourada. Com essa habilidade, ela estendeu seu controle sobre o tempo muito além dos limites habituais, parando o tempo por mais de 5 segundos. Naquele momento suspenso, Yashiro mirou e disparou calmamente 2 vezes, uma em mim, uma em Himari. Quando o tempo recomeçou, ambas caíram devido aos ataques inesperados. Por um breve momento, Yashio permaneceu vitoriosa. Mas o esforço cobrou seu preço.
O uso prolongado da hora dourada esgotou severamente sua energia, tornando seus movimentos mais lentos e menos coordenados. Enquanto Himari estava prestes a desistir, eu a encorajei, apontando o quão Yachiru estava enfraquecida. Himari, embora chocada, viu o ponto fraco que eu estava mencionando. Com minha força ainda fluindo através de seu vínculo, Himari se forçou a levantar. Seu corpo tremia de exaustão, mas sua mente permaneceu afiada, recusando-se a aceitar a derrota. A força de sua irmã sempre a havia superado. Mas, desta vez, Himari carregava o peso de sua própria determinação e minha crença por trás dela. Yachiru preparou outro tiro, mais uma vez em sua postura característica, mas Himari havia mudado a tática. Em vez de permanecer em minhas costas, ela saltou no meio do caminho, desaparecendo da linha de visão direta de Yachiru. Distraída, Yachiru disparou instintivamente, não acertando nada. Ao mesmo tempo, Himari emergiu por baixo dela, atirando diretamente em seu pescoço antes que ela pudesse reagir. O golpe acertou perfeitamente, e Yachiru cambaleou, a descrença evidente em seu rosto antes que ela finalmente desabasse, seu corpo afundando no chão da arena. Chuchu e Nei gritaram de excitação, aplaudindo ruidosamente a vitória de Himari. Kyoka observou em silêncio com um orgulho silencioso pela excelência tática que Himari exibiu. Até mesmo Tenka, que geralmente era apática, reconheceu a habilidade por trás da vitória, aconselhando Sahara a considerar essa derrota como uma oportunidade de melhoria. Em seguida, o árbitro ascurou e Yachiru recuperou a consciência, relembrando as vezes em que Himari adoecia por causa do treinamento. Sua determinação incessante havia sido considerada ingênua. Mas testemunhando esse amadurecimento em primeira mão, ela percebeu a força que Himari havia adquirido. Suavemente ela parabenizou Himari pela vitória e sugeriu que ela voltasse para a família como iguais. Himari, no entanto, não tinha intenção de voltar para casa, e declarou que seu esquadrão era seu lar. Sua recusa quebrou silenciosamente a confiança de Yachiru, mas Sahara e Tenka a consolaram rapidamente, sabendo bem que sua arrogância afiada, muitas vezes mascarava seus sentimentos complexos. De volta aos dormitórios, as consequências se desenrolaram silenciosamente. Himari, ainda empolgada, pegou um copo de água, mas quando me aproximei para pegar meu copo, ela me puxou para perto e me beijou profundamente, compartilhando o fluxo refrescante da água entre nós. Esse ato íntimo serviu como sua recompensa silenciosa por meu apoio durante a batalha. Em outro lugar, Yachiru e Tenka trocaram reflexões sobre a luta, e Tenka a repreendeu por subestimar sua oponente. Yachiru reconheceu silenciosamente que minha falta de força bruta havia prolongado a batalha. No entanto, ela relutantemente concedeu a inteligência em minha coordenação com Himari. Enquanto isso, Chuchu procurou Himari e eu, apenas para encontrá-los ainda em um beijo apaixonado. A intimidade deles não foi contida após a intensidade da batalha. Depois, foi a vez de Sahara enfrentar Chuchu, mas mal sabiam essas caçadoras de demônios, para além do escudo protetor de Guinness, demônios poderosos as observavam, esperando para atacar. Com Sahara enfrentando Chuchu, ambas contaram com pura força muscular, e o ar ficou tenso quando a luta começou. O coração de Chuchu batia mais rápido, sua motivação fervendo, não apenas pela vitória, mas pela ideia de me impressionar. Ela prometeu a si mesma que daria tudo de si para vencer. Desde o início, ambas decidiram lutar apenas com as mãos, e a incrível força de Sahara combinada com sua surpreendente velocidade a tornou uma oponente formidável. Enquanto a presença imponente e a força bruta de Chuchu lhe davam uma vantagem dominante, seu confronto era como dois lutadores presos numa jaula, nenhum deles cedendo. Cada golpe era intencional, mas Sahara, sendo preguiçosa, tinha baixa resistência, cansando-se rapidamente. Percebendo que não poderia prolongar a luta, ela anunciou que liberaria sua verdadeira habilidade, a Ex-Insana. Chuchu, não menos ansiosa, retribuiu, ativando sua própria transformação com uma mudança de padrão e aumentando significativamente o tamanho de seu corpo. A empolgação borbulhou em Sahara. Sua energia disparou enquanto ela convocava sua forma Ex-Insana, entrando em sua fase 3, um estado que lhe concedeu tanto velocidade quanto força aumentadas. Quando Chuchu a esmagou no chão com um soco brutal, Sahara se recuperou instantaneamente, saltando com um tapa doloroso no rosto de Chuchu. A habilidade de Sahara floresceu poderosamente com o tempo. Quanto mais curto ela mantinha sua força, mais devastadora ela se tornava. Ela explorou o tamanho aumentado de Chuchu, transformando seu corpo maior em um alvo fácil. De repente, pedras irregulares emergiram do chão da arena, uma distração inteligente que desequilibrou Chuchu. Naquele instante, Sahara desferiu um golpe fatal em seu abdômen, fazendo-a cair de bruços no chão. Meu coração afundou ao ver Chuchu cair, mas ela se forçou a levantar, recusando-se a se render.
Sahara a zombou silenciosamente com um sorriso confiante. Mas o semblante de Chuchu se endureceu, pois esta batalha estava longe de terminar. Seus pensamentos vagaram para as conversas de seus colegas sobre assuntos do coração. Eles haviam lhe dito que ela eventualmente entenderia o significado de se importar profundamente com um garoto de quem ela gostava. Lutar por mais do que apenas orgulho. Naquela época, ela havia descartado suas palavras. Mas agora, de pé diante de Sahara machucada mas inabalável, ela finalmente entendeu. Ela queria que eu visse sua força, e ela queria que eu a visse vencer. Sahara gesticulou para que ela diminuísse sua forma para melhor mobilidade, mas Chuchu recusou. Ela abraçou o caos, preferindo golpes ousados e avassaladores a táticas sutis. Rugindo com determinação, ela cresceu ainda mais do que a forma final de Titã de Aron. Imenso. E lançou-se no ar, caindo sobre Sahara como um meteoro. Sahara tentou repelir, mas foi pega no meio do ar, sendo esmagada contra o chão enquanto Chuchu a subjugava sob sua forma colossal. Por um momento, Sahara parecia derrotada, seu corpo mole no chão da arena. Chuchu sinalizou para Gina confirmar o nocaute. Mas antes que a primeira contagem pudesse começar, o corpo de Sahara se contorceu anormalmente. Seus olhos estavam semicerrados, a consciência aparentemente perdida, mas sua postura mudou para uma forma impecável. Eu encarei com espanto enquanto Yashu apenas sorria de lado, totalmente ciente do que estava acontecendo. Ela explicou que este era o poder latente de Sahara. Quando seu corpo parava de funcionar enquanto sua habilidade ainda estava ativa, seus instintos assumiam completamente, concedendo-lhe um controle assustador. Era um puro estado de combate selvagem, uma fúria incontrolável, como o garoto chorão Zenitsu. Sahara avançou com uma força imparável, atacando Chuchu incessantemente em um borrão. A intensidade absoluta sobrecarregou as defesas de Chuchu, deixando-a sem fôlego e espancada até que ela finalmente cedeu ao ataque implacável. A rodada terminou e Sahara saiu vitoriosa. Gina correu para curar Chuchu. Mas no processo, seu vestido rasgou, fazendo com que suas duas esferas gelatinosas saltassem. Nei imediatamente a cobriu, e Kyoka chamou Chuchu de volta à linha lateral para descansar e se recuperar. Chuchu tentou esconder suas emoções, mas ao deixar a multidão, lágrimas inundaram seus olhos. A derrota na minha frente doeu mais do que ela queria admitir. Em seu quarto ela se afundou em silêncio, lutando contra sentimentos de inutilidade. Quando bati suavemente em sua porta, oferecendo conforto, ela me afastou, dizendo para eu esquecer seu fracasso. No entanto, minhas palavras persistiram, pois eu acreditava que ela não era fraca, que sua força era real e que ela havia chegado perto da vitória. Seu coração vacilou, desesperado para desviar seu foco da dor da derrota. Ela me pediu para fechar os olhos. Hesitei, mas obedeci, apenas para ser atordoado quando Chuchu me beijou suavemente, tirando meu fôlego e me deixando sem palavras. Ela não explicou diretamente, apenas insinuou que queria substituir sua tristeza por algo inesquecível. Lá fora, Nei estava explorando os arredores, mas não sentiu nada em comum até detectar duas mulheres misteriosas em um penhasco. Uma com longos cabelos pretos de repente olhou diretamente em seus olhos, e Nei sentiu sua mente ser invadida por uma presença estranha. Um aviso arrepiante ecoou em seus pensamentos de que o perigo se aproximava. Momentos depois, uma horda de demônios emergiu das sombras, avançando em direção à arena. Gina ergueu seu escudo, confiante em sua força, mas a situação escalou quando um dos demônios se aproximou. Uma figura alta, diferente do resto, falou com inteligência humana. Com um único golpe, ele estraçalhou as defesas de Gina. Kyoka imediatamente pediu o fim do jogo, e isso se transformou em uma batalha real. Tenka se moveu rapidamente, teletransportando Gin e Nei para um local seguro enquanto os outros se preparavam para a batalha. Chuchu, recém-curada, retornou à arena junto com Sahara. Sua rivalidade foi temporariamente esquecida enquanto lutavam juntos contra a Horda. Himari confrontou o demônio humanoide, o líder, mas ele a desdenhou, declarando que ela não era quem ele procurava. Recusando-se a deixá-lo escapar, ela lançou um ataque, apenas para ser retaliada quando o demônio invocou um raio. Mas Yashiro empurrou Himari para fora do caminho e assumiu o comando do confronto. Himari, compreendendo as intenções de sua irmã, reagrupou-se com Kyoka e comigo. Juntos, eles elaboraram um plano para me transformar em seu trunfo. Himari e Kyoka combinaram suas forças comigo, ativando uma transformação que se assemelhava a uma evolução final. Meu corpo se encheu de energia, minha velocidade amplificada e minha força magnificada além do reconhecimento, transformando-me em um deus da guerra. Em outra frente, Yashio enfrentou o demônio humanoide junto com Tenka, a líder do Esquadrão 6. Já, uma fã fervorosa, não suportava ficar longe da ação, então
Na permitiu que ela ligasse os sentidos, permitindo que ela testemunhasse a batalha através de sua perspectiva. Pelos olhos de Na, Jana observou o desempenho extraordinário de Kyoka. Não era apenas o resultado da força, mas sim anos de treinamento e sacrifício incessante para alcançar sua posição de liderança. À medida que a batalha escalava, a agilidade de Yashio a salvou várias vezes, mas o demônio rapidamente se adaptou às suas táticas. Uma explosão horrível dilacerou o campo de batalha, decepando o braço de Yashio e desativando sua postura característica. A dor se espalhou por seu corpo. No entanto, ela se recusou a ceder. Usando os pés, ela recriou os gestos, ativando sua habilidade e revertendo o tempo para restaurar seu braço. Mas o custo foi alto e sua energia se esgotou rapidamente, deixando-a vulnerável. O demônio preparou outro ataque massivo. Mas antes que pudesse atacar, Tenka se adiantou. Com um sorriso sereno e confiança silenciosa, ela revelou a pilha de demônios caídos atrás dela, declarando sem palavras que o campo de batalha estava limpo. Agora a verdadeira batalha entre os dois líderes começou. O demônio desdenhou Tenka e as forças de defesa como inúteis, acreditando que eram muito fracos para se preocupar. Com um raio inesperado, ele lançou um ataque, forçando Tenka a desviar através de seus portais espaciais. Ela reapareceu atrás dele, lançando um chute alto, mas o demônio desviou facilmente e contra-atacou com um ataque explosivo. Tenka evitou novamente, usando seus portais espaciais estrategicamente e invocando um mini buraco negro para ferir levemente a criatura. Furioso por ser ferido, o demônio liberou todo o seu poder em um ataque devastador, mas Tenka rapidamente se teletransportou para trás dele e desferiu um soco poderoso em seu rosto, impulsionando-o para o ar, usando sua habilidade de buraco negro em sua extensão máxima. Ela submergiu o demônio completamente, apagando-o da existência, e a batalha terminou quase que instantaneamente. De longe, eu e os outros observamos com orgulho. Embora eu sentisse um medo inquietante do poder avassalador de Tenka, eu estava admirado com o desejo de Kyoka de ser a líder de todos eles, incluindo alguém tão poderoso quanto Tenka, e Kyoka descartou a dificuldade com confiança, ouvindo que eu também queria me tornar um herói aqui. Mato. Depois, toda a equipe se reagrupou para uma reunião rápida. Nei relatou que outro demônio humanoide ainda estava à solta, mas admitiu que não conseguia localizá-lo apesar da vigilância. Himari também relatou não ter encontrado nenhum vestígio. Chuchu sugeriu que a habilidade de buraco negro de Tenka poderia ter apagado pistas potenciais. Nei pediu desculpas por seu fracasso, mas Kyoka e Tenka a tranquilizaram, elogiando-a por localizar os dois demônios antes que os ataques começassem, o que impediu danos piores. Tenka então me elogiou por minhas contribuições, reconhecendo meu impacto na batalha. Gina, que testemunhou meu desempenho, finalmente reconheceu meu valor e até me pediu um autógrafo. Enquanto isso, Himari agradeceu a Yashiko por salvá-la, mas Yashiro, exibindo seu ego habitual, a provocou para que voltasse para sua família, mas Himari recusou a oferta, deixando Yashiro de mau humor em silêncio. Tenka e Kyoka concordaram em considerar a batalha um empate, e o grupo inteiro decidiu voltar para casa. Naquela noite, tomei um banho enquanto Himari e Kyoka se juntavam, me lavando como se estivessem mimando um rei por suas recompensas. Kyoka se aninhou nas minhas costas, me massageando enquanto perguntava sobre meu cansaço, e eu admiti que a batalha me havia esgotado depois de ter dois mestres ao mesmo tempo. Ela insinuou aprofundar seu relacionamento, mas decidiu me deixar descansar por enquanto. Naquela noite, Nei fez esboços dos dois demônios humanoides que ela havia detectado anteriormente. Seus desenhos os faziam parecer mais fofos do que eram na realidade, deixando-me sem palavras. Himari sussurrou que o quartel-general divulgaria os esboços oficiais mais tarde. Kyoka, no entanto, sentia que esses dois demônios não eram como nenhum que eles haviam encontrado antes. Em meu quarto, eu refleti sobre o demônio misterioso que se parecia com minha irmã. Eu me perguntei por que ela não reapareceu e se ela pertencia a outro grupo. Perdido em pensamentos, eu adormeci. Mal sabia eu que, naquela noite, Tenka entrou silenciosamente em meu quarto com intenções sinistras. Dias depois, eu, Kyoka e Himari visitamos o dormitório do Esquadrão 6. Tenka os cumprimentou calorosamente e instruiu Himari a conhecer os outros membros enquanto ela discutia a estratégia com Kyoka. Tenka me pediu para ajudar com as tarefas domésticas, o que aceitei sem hesitação. No entanto, o dormitório estava inesperadamente limpo em comparação com o do Esquadrão 7, deixando-me apenas com a tarefa de lavar a roupa, especificamente as tangas de pêssego das meninas. Apesar dos meus melhores esforços, lutei para manter a compostura e ruborizei durante a tarefa. Depois, eu entreguei um pacote no quarto de Yashiro. Ansioso por sua reação, bati suavemente na porta, mas sem resposta, entrei para deixar o pacote. O que vi me chocou. O quarto estava coberto de fotos de Himari.
desde pequenas fotos emolduradas até pôsteres enormes. Chocado, silenciosamente coloquei o pacote na mesa mais próxima e saí apressadamente. Na sala de estar, encontrei Sahara dormindo no sofá, parecendo um petisco absoluto. Constrangido, tentei cobri-la, mas Sahara instintivamente me puxou, prendendo-me contra seu corpo. Como um animal de estimação, ela me prendeu entre as pernas, deixando-me desconfortável e com sensações inesperadas. Finalmente, Sahara acordou e me ajudou a organizar a roupa nos quartos dos membros. Juntos, eles entraram na sala de ginástica onde encontraram Himari observando o treino de Yashiro. Sahara provocou Himari, perguntando se ela admirava Yashiro apesar de sua rivalidade. Inicialmente hesitante, Himari admitiu que admirava as habilidades e realizações de Yashiro, o que a impulsionou a superar sua irmã um dia. Sahara então compartilhou sua teoria sobre os pêssegos mágicos, sugerindo que o poder que eles concediam variava de pessoa para pessoa. Segundo ela, a capacidade de aprendizado de Himari refletia seu desejo de crescer como Yashio, enquanto o poder baseado no tempo de Yashio simbolizava seu desejo de passar mais tempo com sua irmã mais nova. Envergonhada, Himari descartou isso como exagero, embora eu tenha achado a teoria de Sahara surpreendentemente convincente. Após o treino de Yashio, Himari ofereceu-lhe uma toalha como um raro gesto de gentileza, mas Yashio se recusou a aceitá-la. Sahara riu maliciosamente, perguntando-se qual seria a reação de Himari se ela descobrisse o quarto de Yashiro, e o pensamento me deixou inquieto, aconselhando-a não ter muitas esperanças. Enquanto isso, em uma sala privada, Kyoka e Tenka discutiam a ameaça dos demônios. Embora não houvesse sinais de perigo imediato, Kyoka insistiu em atacar primeiro em vez de esperar. Tenka concordou, mas expressou preocupação com o número indeterminado de demônios humanoides. Enquanto Kyoka sugeriu que Tenka havia derrotado 4, Tenka alertou que sua batalha estava longe de terminar. Em outro lugar, uma base secreta abrigava os demônios humanoides restantes. Uma das figuras que Nei havia detectado estava presente, junto com Harin, que havia sido recentemente derrotado. Graças a uma garota de cabelo preto chamada Shikoku, Harin havia sobrevivido. Shikoku, que havia esmagado o Esquadrão 3 em um confronto anterior, analisou a batalha cuidadosamente. Harin sugeriu que ele poderia ter vencido Tenka e exigiu a presença de Joryu, uma guerreira amazona alta com cabelos brancos. Shikoku o silenciou, afirmando que sua verdadeira estratégia só começaria quando todos os 8 membros estivessem reunidos. Embora Harin reclamasse de ter que se associar com os outros demônios humanoides, Shikoku saudou a complexidade que eles traziam ao plano. De volta ao dormitório após o término da reunião com Kyoka, Tenka casualmente pediu a ela para me emprestar como seu escravo, surpreendendo Kyoka. Tenka afirmou que sua vida havia se tornado insuportavelmente chata, e ela buscou alívio desse vazio me transformando em sua fonte pessoal de conforto e prazer após dias cansativos. Em troca, ela ofereceu seu apoio total à promoção de Kyoka a comandante-geral, prometendo seu voto. Mas Kyoka permaneceu inabalável, recusando-se a comprometer seus princípios e seus membros. Ela pretendia alcançar suas ambições por sua própria força, em vez de depender de trocas ou atalhos. Quando a reunião terminou, Tenka casualmente insinuou seu desejo de ter tempo privado comigo, um ato que visivelmente incomodou Kyoka. No caminho de volta para o dormitório, Kyoka me explicou a situação e a Himari. Processei a informação em descrença, percebendo que Tenka me queria só para ela como um brinquedo pessoal para suas frustrações. Aquele pensamento me deixou profundamente inquieto, especialmente porque minhas responsabilidades com o dormitório do Esquadrão 7 já consumiam meu tempo, deixando-me com muito pouco espaço para a liberdade pessoal. Naquela noite, enquanto as garotas tomavam banho, eu permanecia acordado em minha cama. A confusão me envolveu enquanto eu tentava entender por que alguém tão poderosa e bonita quanto Tenka procuraria por alguém como eu. Eu ansiava por ser um herói em meu próprio direito, não um mero brinquedo para a diversão dos outros. Naquele momento, um lampejo de um portal roxo se abriu de repente em meu quarto sem aviso. Tenka atravessou sem ser convidada e eu congelei, chocado com sua intrusão inesperada, especialmente após o aviso prévio de Kyoka. Tenka lentamente diminuiu a distância entre nós, sua presença avassaladora pesando sobre mim, e ela me disse que queria que eu fosse seu namorado, não um escravo. O olhar dela estava fixo em mim, inabalável, e ela se inclinou para mais perto até que a tensão se tornou insuportável. Sem hesitação, ela pressionou os lábios nos meus, e ela deslizou a jaqueta do ombro, sua intenção clara de que ela me queria para impulsionar a trama com ela. Eu hesitei e pedi a ela um tempo para pensar, mas minha decisão apenas a divertiu mais. De repente, a porta se abriu sem aviso. Chuchu entrou, apenas para congelar instantaneamente diante da cena que se desenrolava. Em um instante eu e Tenka fomos arrastados para a sala de estar,
onde Kyoka esperava com um olhar penetrante. A atmosfera ficou tensa enquanto Kyoka confrontava Tenka com autoridade silenciosa. Tenka, despreocupada e sem remorso, declarou sua intenção de me possuir. Kyoka manteve-se firme e disse a Tenka para ir para casa, mas antes de partir, ela me disse o quanto me queria antes de abrir um portal e sair, deixando-me confuso e sem fôlego. Na manhã seguinte, Kyoka reuniu a mim e aos outros para uma nova fase de treinamento. A equipe inteira ouviu atentamente, incerta sobre o procedimento, mas Kyoka relembrou o momento em que Imari me montou na batalha, notando uma mudança significativa em meus atributos. Para investigar mais, ela planejou testar minha compatibilidade com os outros membros. Nei se ofereceu primeiro. Subindo em minhas costas, ela puxou minha correia, ativando uma transformação imediata em uma forma que Kyoka chamou de estrela brilhante. Meu corpo irradiava um brilho ofuscante, e eu comecei a experimentar minhas novas habilidades. Embora minha força física fosse menor quando combinado com Imari, minhas capacidades sensoriais aumentaram drasticamente. Minha visão era nítida quase à perfeição, mas comecei a entrar em pânico quando minhas novas habilidades involuntariamente me proporcionaram cenas de fanservice que qualquer homem culto desejaria. Eu rapidamente desativei a habilidade, sentindo-me envergonhado, mas Kyoka percebeu o enorme potencial dessa forma para detectar Shukis ocultos. A tensão da transformação prematura cobrou seu preço, forçando-me a retornar ao meu estado normal. Nei, impulsivamente, me recompensou com um beijo suave na bochecha antes de recuar. Vendo isso, Chuchu também queria me recompensar, talvez até me dando uma recompensa mais visual. Então, antes que eu pudesse me recuperar, Chuchu exigiu ansiosamente sua vez. Kyoka hesitou, mas permitiu sob estrita supervisão. Após se unir a mim, Chuchu me concedeu a forma de Iwatushi, aumentando significativamente minha força, mas ao custo de uma velocidade considerável, tornando esta forma impraticável para algumas batalhas. Tentando aprimorar ainda mais suas habilidades, Chuchu ativou uma mudança em seu modelo. Mas em vez de me conceder poder, seu corpo se transformou em uma forma gigantesca. Vendo isso, Kyoka disse a Chuchu que eu era inútil quando combinado com ela, então eles nunca deveriam se combinar novamente. Apesar da leve decepção, ela me pegou cuidadosamente, levando-me de volta a um descanso seguro. Kyoka decidiu priorizar a forma de Nei para futuras estratégias. Mas antes que o treino pudesse continuar, Nei se apressou para a escola. Eu, ainda confuso com a vida dupla de Nei, a acompanhei por uma parte do caminho. Durante a caminhada, Nei revelou o desaparecimento de seus pais em um acidente em mato. As autoridades os declararam mortos, e sua crença inabalável de que eles ainda estavam vivos em algum lugar. Eu me vi simpatizando com sua determinação em sua busca por sua própria irmã desaparecida. Enquanto isso, Kyoka se encontrou com Tenka para almoçar, e a discussão deles derivou para a comandante-geral, que supostamente estava negociando diretamente com os Shukis, na esperança de resolver a crise MTO em andamento. Kyoka considerou isso perigoso, desconfiando completamente dos motivos dos Shukis. Tenka informou sobre uma conferência iminente onde todos os comandantes seriam convocados, e prometeu seu apoio total à equipe 7 de Kyoka, o que Kyoka aceitou de bom grado. Depois, Kyoka voltou para o dormitório com Tenka, me pegando de surpresa com sua chegada. Enquanto eu buscava bebidas para suas convidadas, Tenka me provocou sutilmente, causando desconforto tanto em Nei quanto em Kyoka. Antes que a tensão aumentasse, um alarme de emergência quebrou o momento enquanto múltiplos portais se abriam por mato, sinalizando uma ameaça iminente. Eu, Kyoka e Tenka corremos para o campo de batalha onde Himari e Chuchu já estavam engajadas. Tenka ofereceu ajuda, mas Kyoka recusou, determinada a provar minha lealdade e força ao lado dela. Quando me transformei, senti imediatamente a crescente tensão de Kyoka, e ela me lembrou que eu era seu escravo e de mais ninguém. Juntos, nossos ataques se sincronizaram perfeitamente, sobrecarregando Tenka e Chuchu com sua coordenação impecável. A batalha escalou quando um Shuki mutante apareceu, diferente de qualquer um que haviam enfrentado antes. Kyoka cortou a criatura ao meio com um golpe limpo, apenas para ela se regenerar instantaneamente, chocando a equipe. Forçados a se adaptar, Kyoka e eu combinamos nossas forças, liberando a poderosa técnica da espada cruzada. O ataque devastador obliterou completamente o Shuki mutante. De um ponto de observação escondido, Shikoku observava o confronto ao lado de Joryu. Fascinada pela adaptabilidade inesperada da humanidade, Shikoku estudava sua performance enquanto duvidava de sua longevidade. Após a batalha, refleti sobre os métodos de treinamento implacáveis de Kyoka, e reconheci que sua disciplina rigorosa me havia impulsionado além dos meus limites. Kyoka, satisfeita com meu crescimento, permitiu-se um leve sorriso. Enquanto isso,
Tenka ponderava sobre meu potencial com um sorriso malicioso porque, pela primeira vez em anos, a excitação agitava seu coração. Eu e Kyoka avançamos pelo campo de batalha, nossas lâminas derrubando cada Shuki restante até que nenhum ficasse de pé. Quando a poeira baixou, Kyoka gentilmente colocou a mão na minha cabeça. Um raro gesto de aprovação silenciosa e orgulho floresceu em mim, pensando que um dia eu poderia ser forte e salvá-la. Para receber uma recompensa, impulsionado por um desejo de reconhecimento mais profundo, eu a peguei no estilo princesa, e Kyoka, em vez disso, se inclinou e me deu um beijo gentil, uma recompensa mais preciosa do que palavras. Os dois voltaram para o dormitório onde o grupo inteiro bebia chá junto. Coco me olhou com orgulho na frente dos outros, e a sala estava cheia de calor até que Tenka apareceu inesperadamente. Ela colocou a mão na minha cabeça sem hesitação e me elogiou por minhas habilidades maravilhosas, um gesto que agitou um claro desconforto em Chuchu. Enquanto uma brincadeira alegre se seguia, Kyoka só podia observar com o desconforto que eu reconheci. Relutantemente, lembrei-me da minha infância, quando enfrentei alguns valentões, mas minha irmã apareceu e os derrotou, o que me encorajou a fazer o mesmo, vendo que minha irmã me abraçou, orgulhosa de me ver tão forte. As garotas ouviram em silêncio, absorvendo cada detalhe do meu passado e a influência da minha irmã na minha personalidade. Uma vez satisfeita sua curiosidade, Tenka partiu, deixando um silêncio na sala. Eu, exausto tanto pela batalha quanto pelas memórias, aproveitei a oportunidade para descansar. De repente, Nei enrijeceu, seus sentidos aguçados detectaram uma perturbação em Mato, e a mudança em sua expressão alertou o grupo instantaneamente. Kyoka reagiu sem hesitar, sinalizando para Chuchu e Himari se moverem. Ambas entraram no veículo, chegando bem a tempo de interceptar uma garota de capa de chuva amarela encurralada por uma horda de Shukis. Himari se aproximou cautelosamente, mas antes que pudesse oferecer qualquer tranquilidade, a garota atacou sem aviso. Um golpe devastador fez Himari cambalear para trás, forçando-a a bloquear no último segundo. A garota tirou a capa de chuva, revelando-se Coco, uma Shuki humanoide, e sua intenção de destruir as forças de defesa demoníacas irradiava de sua aura. Himari rapidamente recuperou o equilíbrio, combatendo a velocidade e a força de Coco golpe por golpe. Himari então interrompeu a batalha e falou com ela sobre os humanos que queriam negociar com eles. Mas sua oponente não tinha interesse em diplomacia. Sem espaço para negociações, Himari e Chuchu entraram em uma batalha feroz. À medida que o confronto se intensificava, Coco ficava cada vez mais impressionada com a adaptabilidade de Himari, seus ataques se tornando mais precisos em resposta. Enquanto isso, Chuchu limpava as ondas de Shukis comuns sem saber, até que era tarde demais, que um deles, Oba, era outro Shuki humanoide escondido em meio ao caos. Em outro lugar, terminei meu banho e senti-me orgulhoso de estar gradualmente me tornando um cara durão, com minha físico. A breve paz foi quebrada quando Kyoka entrou sem aviso, me informando urgentemente sobre a batalha em andamento, e sem hesitação, eu me vesti. Juntos, nós nos lançamos na batalha. Nossa chegada foi marcada pelo clangor do aço e pelo rosnado de criaturas monstruosas. No meio do caos, Kyoka notou uma figura familiar observando silenciosamente à distância. A Oba observava como um fantasma na névoa. O confronto escalou quando a Oba mordeu um pêssego misterioso. Seu poder disparou instantaneamente enquanto um halo incomum a envolvia. Com apenas uma ordem, ela forçou meu corpo a parar, meus membros travados contra minha vontade. A equipe cambaleou em choque, e Kyoka, percebendo o perigo esmagador, foi forçada a recuar. A Oba se aproximou com uma calma assustadora, declarando a missão cumprida. Quando fui capturado, percebi como um raio que toda a batalha havia sido encenada para me sequestrar. Himari e Chuchu exigiram continuar lutando, mas Kyoka as recusou, ordenando uma retirada para reagrupar e preparar-se para futuros conflitos. Mais tarde, acordei em um quarto estranho, meu corpo fraco após a batalha, e um som peculiar chegou aos meus ouvidos. Virando a cabeça, vi Coco cuidando de mim, me lambendo da cabeça aos pés. Confusão e desconforto colidiram dentro de mim, mas antes que eu pudesse reagir, a Oba, minha irmã, se aproximou. Ao ver o que Coco estava fazendo, a Oba a atacou, exigindo uma explicação, mas Naan interveio, impedindo mais conflitos, e explicou a natureza curativa de Coco, sua saliva agindo como um agente restaurador natural. Ao ouvir a explicação, percebi que todas as minhas feridas haviam desaparecido, enquanto a Oba agradecia orgulhosamente e reconhecia a ajuda de Coco, mimando-a ao máximo. Vendo isso, percebi que a Oba era minha irmã, e a Oba rapidamente me abraçou pela primeira vez em anos, me levando às lágrimas. Depois, vestido com roupas limpas, segui a Oba através do refúgio que ela agora chamava de lar, uma vila isolada prosperando nas profundezas da selva de Mato.
uma comunidade que se sustentava independentemente, intocada pelas forças de defesa demoníacas e não dependente dos pêssegos de mato. Enquanto caminhávamos, Aoba apresentou Coco e Naan como híbridas, isto é, meio humanas, meio monstros, e também esclareceu que suas almas permaneciam totalmente humanas, apesar de suas formas alteradas. A transformação, ela explicou, resultou de um acidente ocorrido há muito tempo. Atualmente, eu sou livre para vagar pela vila. Apesar de grato, imploro a eles que considerem um acordo de cessar fogo com as forças de defesa demoníacas. Mas minhas esperanças foram rejeitadas. Para eles, essa organização era um inimigo indigno de confiança, e naquele momento, eu realmente senti a intenção assassina irradiando deles. Aoba, sentindo a tensão, mudou suavemente de assunto, elogiando meu crescimento e resiliência enquanto secretamente admirava o quão longe eu havia chegado. Perto dali, Naan e Coco trocaram olhares sutis, ambas percebendo que eu não estava totalmente do lado delas. De repente minha fome me traiu com um pequeno guincho. Aoba saiu por um momento para preparar comida, deixando-me sob os cuidados de Coco e Naan. Curioso sobre os recursos únicos da vila, observei Coco mastigar um estranho cogumelo mato. Quando me inclinei para inspecioná-lo de perto, uma ilusão repentina me dominou. Imagens vívidas de incontáveis pães cozidos no vapor inundaram meus sentidos. Por um breve momento, lutei para comer todos os pães, e quando Aoba retornou, ela ficou confusa com o que estava acontecendo. Ela me levou a um penhasco tranquilo onde o vento carregava os aromas da selva de mato. Lá, Aoba explicou que seus poderes se originavam inteiramente de dentro, e que os pêssegos de mato haviam iniciado seu processo de transformação. De volta ao dormitório, Himari cuidava dos ferimentos de Chuchu, enquanto Nei confessava sua incapacidade de me localizar. Mesmo depois de contatar as outras equipes, a ansiedade se espalhou como um incêndio, embora Kyoka se isolasse, trancando a porta enquanto o peso da minha captura pesava sobre ela. Apesar das ordens estritas do comandante de não engajar Shuki humanoides, Yuko se recusou a permanecer em silêncio. Na solidão de seu quarto, ela ponderou sobre minha conexão com ela, e uma realização súbita a dominou. Ela desceu correndo as escadas onde os outros esperavam, e seu instinto a guiou com uma certeza inabalável de que ela sentia minha existência. Seu corpo reagiu ao fraco elo que os unia. Através deste elo, ela se tornou um farol vivo capaz de me rastrear por todo o mato. Impulsionada por uma determinação inabalável, Kuo rapidamente organizou a equipe, encarregando Nei de ficar para trás e se preparar para o pior, enquanto os outros se preparavam para partir. Assim que a equipe se preparou para sua missão, um portão cintilante se abriu diante deles, suas bordas ondulando como luz líquida. De dentro, Tenka emergiu com seus aliados, pronta para dedicar todas as suas forças para me resgatar, e o grupo partiu. Aoba se preparou para me explicar como ela havia se tornado uma híbrida de Shuki e Mato. Mas Naan interveio, insistindo em contar sua própria história primeiro, embora fosse incrivelmente dolorosa. Naan começou lembrando seu passado como modelo, alguém que ansiava por beleza e lutava contra a inevitabilidade da idade. Sua vida mudou para sempre quando ela sofreu um acidente em mato. Em desespero, ela comeu um pêssego de mato em busca de sobrevivência. O pêssego lhe deu poder, mas a um custo terrível. Seu corpo e rosto foram transformados. Cercada por Shukis, ela lutou com sua nova força, derrotando-os antes de cair exausta. Quando ela acordou, ela se encontrou em uma instalação de pesquisa de Shuki dentro de mato. Uma velha a informou sobre sua condição alterada, embora a explicação apenas a deixasse mais confusa, e naquela época, ela ainda não entendia que havia se tornado um Shuki humanoide. Quando a mulher lhe pediu para cooperar como sujeito de pesquisa para encontrar uma cura para os acidentes de mato, Naan ficou horrorizada. Percebendo que seu corpo havia sido irreversivelmente alterado e que agora ela seria tratada como um objeto de teste, ela desabou em lágrimas. Ouvi com descrença enquanto Naan compartilhava sua história passada. Ela então explicou que finalmente descobriu uma habilidade única, o poder de atravessar objetos. Esse presente a ajudou a escapar com seus companheiros. Coco continuou com sua própria história, revelando que a maioria deles teve experiências semelhantes, embora com diferentes fugas. A história de Aoba, ela explicou, foi ainda mais severa. Depois de comer um pêssego, ela quase se perdeu completamente, sucumbindo à loucura de um Ashuki. Por anos, ela lutou contra impulsos que ameaçavam apagar sua humanidade. Somente depois de recuperar o controle, ela encontrou Naan, Kuko e os outros aldeões escondidos. Esta, disse Coco, era a razão pela qual ela estava tão determinada a me proteger. Ao ouvir isso, insisti que a história deles deveria ser contada ao mundo. Mas Aoba descartou a ideia como inútil. Ela argumentou que o dormitório Yin Yang se beneficiava demais de mato para abandoná-lo.
apesar de ter o poder de fechá-lo. A existência de híbridos como eles, ela declarou, era a prova daquela corrupção. Coco, não querendo ser contida, proclamou que eles deveriam atacar o dormitório Yin Yang, destruí-lo e resgatar seus camaradas. De repente, Shukis surgiram ao nosso redor, me assustando. Calmamente, Aoba e os outros apresentaram seus Shukis pessoais, cada um mais forte que a média. Naami garantiu que eles estavam sempre prontos para lançar um ataque ao dormitório Yin Yang. Tentei persuadi-los, argumentando que a força de defesa demoníaca se levantaria se soubesse a verdade, mas Aoba revelou que já tinha um plano, declarando que até mesmo o comandante-geral estava ciente da corrupção do dormitório. Suas palavras acenderam um fogo de determinação em todo o grupo. Implorei que esperassem, insistindo que Kyuka apoiaria sua causa. No entanto, Aoba não me ouviu, mas seus sentidos de repente se aguçaram, e ela detectou algo se aproximando. Com uma voz autoritária, ela ordenou que seu povo avançasse conforme o plano. Enquanto isso, Kyuka, Tenka e os outros chegaram nos arredores da vila escondida. Kyuka explicou que seu corpo estava liderando o caminho, puxando-a em direção à minha presença em uma caverna. Ela instruiu a equipe a priorizar meu resgate e evitar combates desnecessários, pois não tinham a permissão do comandante-geral. No entanto, ela permitiu o combate se os Shuki humanoides atacassem primeiro. Tenka sorriu levemente, observando que Kyuka agora entendia a dor de quase perder alguém. Sem aviso, Shukis emergiram do chão. Yashio reagiu instantaneamente, ativando sua habilidade de tempo de ouro para pular 5 segundos no futuro, aniquilando-os com facilidade. O chão então tremeu violentamente quando Coco e seu gigantesco Kuma chegaram, abrindo uma entrada para a caverna. Kyuka rapidamente encarregou Chuchu e Sahara de enfrentar Coco enquanto ela e os outros se aventuravam adentro para me resgatar. Dentro da caverna, o grupo ficou maravilhado com sua escala, vendo uma rede inexplorada que nem mesmo suas equipes de exploração haviam mapeado. Enquanto Tenka se preparava para abrir um portão espacial para avançar mais fundo, o Shuki de Naan se manifestou para bloquear seu caminho. Himari e Yashiru se adiantaram, insistindo em lidar com a batalha enquanto Kyuka e Tenka continuavam avançando. Yashiru sorriu com expectativa, exultante por lutar ao lado de sua irmã, Himari. Mais profundamente, eu permaneci com Aoba até que Kyuka e Tenka os confrontassem. Aoba tentou persuadi-los, mas sua raiva irrompeu ao testemunhar. Tenka me teletransportar sem esforço para um lugar seguro. Impulsionada pela fúria, Aoba se preparou para atacar. Kyuka me moveu para um aposento mais seguro na vila escondida. Ao chegar, ela se inclinou perto de mim, ansiosa para me recompensar por sobreviver. Ela começou sugando suavemente meu dedo, um gesto que fez Tenka se virar de desconforto. No entanto, ela logo se juntou, lambendo meu dedo junto com Kyuka. Antes que o momento continuasse, Aoba irrompeu, furiosa com a cena, e a interrompeu. Ela se lançou sobre eles, mas eu a detive, implorando por calma. De volta ao dormitório, Nei estava ocupada preparando comida e um futon para mim e os outros retornarem. Embora a insegurança a corroesse, ela se forçou a ser otimista, limpando cada canto do dormitório em antecipação. Enquanto isso, Chuchu e Sahara tentaram persuadir Coco, mas Coco, resoluta, insistiu em lutar. Sem outras opções, eles aceitaram o desafio. A batalha começou. Sem saber que Juryu observava das sombras, tendo rastreado sua localização, aproveitei a oportunidade para falar, e pedi a Aoba que parasse e me permitisse compartilhar sua história com Kyuka e Tenka. Ao ouvir-me recontar o passado de sua irmã, Kyuka expressou sua vontade de ajudar a Aoba a destruir o dormitório Yin Yang, desde que sua história fosse verdadeira. Mas a Aoba recusou veementemente a oferta, declarando que machucaria qualquer um, comandante ou aliado, que tentasse intervir. Kyuka se virou para mim, afirmando que se a Aoba permanecesse teimosa, ela lutaria contra ela, pois era o dever da força de defesa demoníaca. A Aoba respondeu me prendendo com sua habilidade e convocando seu Shuki unicórnio para lutar contra Kyuka, enquanto ela própria desafiava Tenka. Antes que a luta começasse, Tenka se apresentou e provocou chamando a Aoba de cunhada, o que a enfureceu. Lá fora, Coco dominava Sahara com sua velocidade e força bruta. Sahara encontrou aberturas para contra-atacar, mas os movimentos de Coco eram escorregadios, tornando seus golpes ineficazes. Assim que Sahara estava prestes a ser engolida pelo Shuki de Coco, Chuchu interveio salvando-a. Chuchu tentou esmagar a criatura, mas achando sua resiliência inigualável, Coco zombou delas, declarando-se sua pior adversária, alguém capaz de deixá-las impotentes. Em outro lugar, Himari e Yashio continuaram sua batalha com Naan Shuki. Finalmente entediada, Yashio ativou o tempo dourado, parando o tempo e atirando no Shuki com facilidade.
No entanto, antes de cair, a criatura contra-atacou, arrancando as roupas de Yashio de seu corpo, envergonhada, mas aliviada por sua vitória. Yashio foi pega de surpresa ao perceber que Himari estava sendo encurralada pela própria Naan. De seu esconderijo, Juryu partiu apressadamente, correndo para relatar a Shikoku. Em sua base, Shikoku vestiu seu traje e declarou que era hora de se apresentar a Aoba e aos outros como sua deusa. Enquanto isso, Nei estava diante do dormitório, seu uniforme de missão impecável, as mãos unidas enquanto ela orava silenciosamente pelo meu retorno e o dos outros em segurança. Nas profundezas da vila escondida, o caos engolfava o campo de batalha. Aoba desencadeou feixes de luz concentrados e ofuscantes, forçando Kyoka e Tenka a se esquivar e girar para evitar a desintegração. Eu, presa ao alcance, lutei desesperadamente para desfazer a fita da gola de Aoba, sabendo que era a chave para quebrar seu controle. Kyoka estudou seus pensamentos através de seu ritual de calma, mas o peso da minha ausência corroía sua concentração, drenando suas forças. Sua lâmina ainda se movia, incansavelmente enquanto se cravava na pele blindada do unicórnio. Cada golpe reverberava através de seu braço, mas a retirada era impensável. Enquanto Kyoka lutava contra a besta, Tenka confrontou Aoba diretamente. Aoba atacou com velocidade monstruosa. Seus movimentos eram afiados com precisão letal. No entanto, Tenka se esquivou, não apenas por instinto, mas por seu domínio do teletransporte que ia além de flashes singulares, encadeando centenas de mudanças instantâneas consecutivas. Aoba, frustrada, mordeu um pêssego, sua aura incha violentamente enquanto seus poderes disparavam, seu cabelo chicoteando como lâminas. Raios laser irrompiam de sua boca, e sua velocidade se tornava um borrão além da percepção. Tenka se preparou, totalmente ciente do perigo, mas não disposta a ceder. Como comandante, ela revelou sua vantagem oculta. Teletransporte contínuo. Camada sobre camada mais rápido do que a visão aprimorada de Aoba podia rastrear. Aoba, imperturbável, mudou sua estratégia, aplicando pressão ofensiva para exaurir a resistência de Tenka, sabendo que até mesmo seu presente tinha limites. Em outro lugar, Sahara e Chuchu colidiram com Koku e seu gigantesco Shuuki. A besta, imponente e suas escamas cintilando como aço, um pesadelo arrancado das memórias mais sombrias de Mato. Chuchu reconheceu instantaneamente, pois era o mesmo Shuuki que havia causado desastre anos antes. Sua pele era lendária por sua resiliência à destruição. Koku riu, zombando de seus ataques feudais. Seu poder regenerativo curava feridas tão rapidamente quanto se formavam. Suas provocações cortaram fundo, revelando intenções mais sombrias do que a vitória, a aniquilação total do dormitório Yin-Yang. Chuchu, humilhada e furiosa, sinalizou a formação S. Coco se preparou para uma técnica devastadora, apenas para ver Sahara agarrar uma Chuchu encolhida e arremessá-la diretamente no corpo do Shuuki, expandindo-a no ar. Chuchu explodiu dentro da besta, rasgando-a por dentro. Antes que Coco pudesse reagir, Sahara arrancou uma presa do monstro caído e a cravou profundamente nela. Coco caiu, engasgando-se com o próprio sangue, mas ainda lutava para se regenerar com sua saliva. Das sombras ao redor, novos Shukis emergiram. Sahara, exausta da batalha, hesitou, deixando Chuchu sozinha contra a multidão que avançava. Nas profundezas da vila oculta, outro confronto se desenrolou. Himari cambaleou, perfurada pela lâmina de Naan, seu sangue manchando o chão da caverna. Yachiu reagiu instantaneamente, invocando sua habilidade de Hora Dourada, para retroceder à realidade e desfazer o golpe fatal. Mas Naan se adaptou, atacando de ângulos imprevisíveis, forçando Yashio a queimar seu poder continuamente até que a exaustão se aproximasse a cada reinício. Himari se recuperou, abrindo caminho através dos Shukis menores em um frenesi. Mas Yachiho a alertou que a tensão em suas habilidades ameaçava o colapso. Himari recusou-se a recuar, seu sorriso se alargou, selvagem e descontrolado, enquanto seu corpo se transformava. Seu cabelo se tornou canhões cintilantes, seu corpo revestido de armadura com um brilho estranho e radiante. Uma transformação nascida de seu tempo, na força de defesa demoníaca. Yashio observou com espanto Himari disparar uma barragem destrutiva, destruindo a caverna e revelando a posição oculta de Naan. Yashio congelou os movimentos de Naan com rebobinações precisas, dando a Himari a chance de erradicar o Shuki de Naan e feri-la gravemente. Naan cambaleou e foi derrotada, sussurrando sobre retornar a Aoba, mas Himari recusou sua misericórdia. A chama da determinação queimava em seus olhos, inabalável mesmo quando Yashio ofereceu refúgio. Himari havia mudado e se tornado algo mais perigoso do que Yashio poderia compreender. Na frente principal,
Tenka aparecia e desaparecia, teletransportando-se incessantemente enquanto armava sua armadilha. No momento em que Aoba baixou a guarda, Tenka a encurralou, criando uma oportunidade para Kyoka atacar. Aoba cambaleou, mas se recuperou instantaneamente. Com seu poder inabalável, Tenka contra-atacou com o Omniator, puxando Aoba para seu aperto, mas hesitou em machucá-la, incapaz de ferir minha irmã. A hesitação custou caro. Um raio laser rasgou o flanco de Tenka, fazendo-a cair ao meu lado, sangrando e com dificuldade para respirar. Tenka me alertou sobre o poder crescente de Aoba, confessando ter se contido por compaixão. A confissão perturbou Aoba, sua fúria lutando contra um lampejo de emoção desconhecida que ela não conseguia suprimir. Enquanto Aoba hesitava, Kyoka aproveitou, avançando com renovada ferocidade. Antes que a maré mudasse, Koko e Naan cambalearam, quebradas e derrotadas. Poucos momentos depois, Chuchu Sahara, Himari e Ashio chegaram, reunindo-se ao meu lado. Cercada e em desvantagem, Aoba ficou desafiadora, recusando-se a ceder até que o dormitório Yin Yang estivesse em ruínas. Então, o campo de batalha mudou. O teto da caverna rachou, e a luz desceu enquanto uma presença divina se manifestava. Joryu chegou. Shikoku estava ao lado dela. Naan e Koko foram facilmente capturadas, despojadas de seu livre-arbítrio em um único movimento. Shikoku avançou. Sua voz era fria e imperiosa. Ela renegou qualquer afiliação com Koko ou com os Shuki menores, proclamando sua verdadeira identidade. O oitavo raio-deus, o soberano supremo de todos os Shuki dentro de M. O peso de seu nome silenciou a mim e Kyoka. Para demonstrar sua supremacia, Shikoku aniquilou o Shuki corrompido de Koko com um suave aceno de mão. Em seguida, sem piedade, ela alcançou o vínculo de Aoba e o rasgou. O Shuki de Aoba se retorceu violentamente enquanto sua lealdade era cortada e reforjada sob a vontade de Shikoku, transformando-se em uma abominação monstruosa. A fera rugiu e avançou sobre sua antiga mestre. Aoba estava paralisada, o horror evidente em seu rosto. Nesse exato momento eu explodi em um brilho radiante, transformando-me enquanto Kyoka saltava em minhas costas. Juntos, avançamos, atacando o Shuki enfurecido para proteger Aoba da aniquilação. De volta ao dormitório, os sensores de Nei se acenderam com picos de energia. As leituras se tornaram mais nítidas, revelando o impossível. Pois eu e os outros agora estávamos diante da própria Shikoku. Um calafrio de terror envolveu seu coração, enquanto ela percebia a magnitude do inimigo que enfrentavam. Anos antes, Kyoka vivia pacificamente em sua cidade natal, acreditando que sempre seria uma garota comum. Essa ilusão foi desfeita quando um acidente em Mato devastou sua cidade, deixando um trauma e uma perda que ela carregaria para sempre. Daquele dia em diante ela jurou se tornar mais forte, dedicando-se a ser alguém que poderia proteger os outros onde ninguém a pôde proteger. Agora, anos depois, Kyoka e eu enfrentamos o monstruoso Shuki de Aoba em uma batalha desesperada. A fera se erguia sobre nós. Seus ataques eram implacáveis e precisos. Lutei contra sua força esmagadora, mas me recusei a recuar. Reunindo cada grama de determinação, avancei e mordi seu braço afiado, rasgando sua carapaça. Aquele ato, imprudente mas destemido, impressionou até Shikoku, que observava silenciosamente à distância. Meu ataque comprou a Kyoka uma oportunidade fugaz, uma que ela se recusou a desperdiçar. Impulsionada pela raiva e determinação, Kyoka canalizou cada memória de sua terra natal destruída em sua lâmina. Seus movimentos se tornaram mais nítidos, seus golpes intencionais e implacáveis, carregando o peso de seus anos de treinamento. Eu contive o Shuki com correntes forjadas por minha habilidade, imobilizando seus membros e forçando-o a ficar parado. Com o caminho livre, Kyoka avançou e liberou o ápice de seu poder. Um golpe decisivo tão preciso e potente que cortou a fera ao meio. O campo de batalha caiu em silêncio. Eu e os outros observamos com espanto o corpo sem vida do Shuki desabar. Shikoku, testemunhando a demonstração de poder de Kyoka, recuou para as sombras. No entanto, ao partir, seu olhar se demorou não em Kyoka, mas em mim. Kyoka ergueu sua lâmina, reivindicando a vitória em memória de sua terra natal devastada. Ela me convocou a reunir os outros, determinada a reagrupar-se e garantir sua posição. Meu foco, no entanto, imediatamente se voltou para minha irmã Aoba, que estava ferida nas proximidades. Apesar do choque, Aoba me assegurou que estava bem, desviando sua preocupação para suas amigas Naan e Koko. Ela insistiu em resgatá-las, relutante em deixar qualquer um para trás. Kyoka se comprometeu a protegê-la sem hesitação, e Tenka se juntou, jurando apoiar a causa de Aoba e impedir a interferência do dormitório Yin Yang, mas Aoba recusou qualquer associação com as forças de defesa demoníacas. Desconfiando da crueldade do comandante-geral, Tenka silenciosamente confirmou seus medos, revelando que o comandante provavelmente eliminaria Aoba dada a chance.
Kyoka aconselhou Aoba a se esconder, alertando-a de que o incidente certamente chegaria aos ouvidos do comandante e poderia levar a uma perseguição implacável. Compreendendo o perigo, Aoba concordou em levar seu povo para a clandestinidade, prometendo esperar seu tempo e manter suas forças seguras. Enquanto Kyoka prometia investigar pessoalmente o dormitório Yin Yang para garantir a proteção de Aoba, eu, Kyoka e Tenka retornamos ao dormitório, onde Nei os recebeu com alívio. Ela informou Kyoka que Chuchu e Himari estavam se recuperando e voltariam em poucos dias. Tenka partiu logo depois, recusando minha oferta imediata de recompensa, optando por esperar até sua recuperação completa. Dentro do dormitório, Kyoka me instruiu a ficar vigilante contra quaisquer ataques futuros, então foi tomar banho e se recuperar. Enquanto isso, Nei preparava as roupas para Chuchu e Himari, mas percebeu minha expressão ansiosa. Ela me confortou silenciosamente, e quando meu estômago roncou, serviu-me uma refeição quente que havia preparado para todos. Comi em silêncio, meus pensamentos vagando. Momentos depois, Kyoka saiu do banho e, notando minha tensão persistente, decidiu aliviar meu estresse à sua maneira. Ela me levou ao seu quarto, onde se despiu, revelando o método que havia escolhido para recompensar meus esforços. Corei furiosamente enquanto ela diminuía a distância, e começamos a nos beijar, o calor e a ansiedade se entrelaçando. Provocando-me, Kyoka me chamou de pervertido, e me prendeu em uma chave de luta brincalhona, proclamando-se minha mestra. Seu ciúme transpareceu enquanto ela reclamava de minha lealdade a Aoba, chateada porque eu ouvia mais minha irmã do que a ela. Em conflito e sobrecarregado, finalmente cedi e optei por dormir. Frustrada, mas afetuosa, Ruko me abraçou gentilmente, sussurrando promessas de recompensas maiores no futuro. Em outro lugar, no palácio de Shikoku, a atmosfera se tornou sombria. Koku e Naan foram dadas como alimento para uma entidade divina nascente. Seus corpos se fundiram em algo profano. Joryu questionou os métodos de Shikoku, mas ela descartou suas preocupações, explicando que a criatura deveria ser nutrida. Estava destinada a se tornar sua mais forte companheira, uma aliada divina para servir seu império para sempre. No dia seguinte, eu e meus companheiros celebramos nossa difícil vitória. Preparei um banquete suntuoso. Para o deleite de todos os presentes, Tenka chegou, ansiosa para provar minha culinária. Já tendo ouvido rumores sobre minhas habilidades, antes que eu pudesse falar como líder da batalha, Chuchu me silenciou impacientemente, atacando a comida e fazendo a mesa inteira cair na gargalhada. A celebração transbordava calor. Himari compartilhava momentos ternos com Yashio. Chuchu se conectou com Sahara, e Tenka persistia em provocar Kyoka, forçando-a a me compartilhar com ela. Chuchu e Himari, recém-saídas do hospital, me receberam calorosamente em casa, o que me tocou profundamente. Naquela noite retirei-me para meu quarto, onde encontrei um pequeno adesivo deixado por Aoba. Segurando-o, lembrei-me de nossos últimos momentos juntos. Após a derrota do Shuki de Aoba, Kyoka havia jurado ascender ao posto de comandante-geral, prometendo desmantelar o dormitório Yin Yang, libertar Aoba de seu controle e encontrar uma cura para restaurá-la. Aliviada, Aoba me confiou aos cuidados de Kyoka. Enquanto a vila oculta desmoronava ao redor deles, confessei meu sonho acalentado de ser o herói de Aoba. Com um sorriso suave, Aoba me instou a encontrar a cura em seu lugar. Daquele momento em diante, meu propósito mudou. Não mais perseguindo ideais vagos de heroísmo, eu estava comprometido a salvar minha irmã. Na manhã seguinte acordei e encontrei Tenka sentada sobre mim, exigindo a recompensa daquele tipo que ela esperava. Antes que algo acontecesse, Yuko irrompeu no quarto, furiosa, e ordenou que Tenka saísse, alegando responsabilidades urgentes. Irritada comigo, Yuko me submeteu a um treinamento rigoroso antes de me permitir descansar. Himari então se aproximou de mim, buscando ajuda para aprimorar suas bênçãos de pêssego, determinada a se tornar mais capaz e a conquistar seu lugar ao lado de Kyoka. Perto dali, Nei notou Chuchu sorrindo suavemente para si mesma, contemplando as lições silenciosas de amor que havia aprendido durante seu tempo no hospital. Chuchu admitiu em seu coração que muitas garotas se importavam profundamente comigo, decidindo que esperaria o momento certo para me perseguir. Seu momento de quietude foi interrompido quando Nei detectou um pico repentino de energia. Um novo portal havia se aberto nas proximidades. A equipe mobilizou-se imediatamente. Himari e Chuchu avançaram para abrir caminho enquanto Kyoka e eu nos preparávamos para o confronto direto. Antes de partirmos, ajoelhei-me e beijei a mão de Kyoka, reafirmando meu juramento de serviço. O poder me encheu enquanto minha forma escrava se manifestava, e Kyoka me montou. Os dois se tornaram uma força unificada e perfeita. Juntos, eles dilaceraram os Shuki que se aproximavam, cortando suas fileiras com eficiência brutal antes de fatiar um gigante ao meio com um golpe limpo.
Esta vitória marcou o início do caminho de Kyoka para se tornar a comandante-geral, e minha própria transformação no herói que eu estava determinado a ser. Inesperadamente, à distância, Aoba observava das sombras. Vendo seu irmão florescer ao lado de Kyoka, ela sentiu alívio, mas não conseguiu descansar. Silenciosamente ela orou por Koko e Naan, jurando resgatá-los das garras do Império. Deixe seu comentário abaixo. Bônus, visual, se você assistir até o final.